A metamorfose é um conceito bem interessante relacionado ao desenvolvimento dos insetos, né? Bem, metamorfose significa o quê? Meta é transformação, tudo bem? Ou mudança, tá? E morfose vem de morfo, que significa forma, tudo bem? Então, né, algo amorfo é algo sem forma, por exemplo. Então, uma metamorfose é uma mudança de forma. Então, os insetos podem sofrer uma mudança de forma ao longo do seu desenvolvimento, do seu crescimento, tá? Mas a gente vai classificar então os insetos relacionados a metamorfose, se eles têm ou se eles não têm, ou se eles têm uma metamorfose incompleta. E a gente dá nome a essa classificação, quer dizer, a gente vai ter aí os ametábulos, os hemimetábulos e os holometábulos. Vamos falar um pouco então de cada um desses grupos, né? Os ametábulos, como o nome indica, né? A é negação, então sem metabolismo, né? Eles não vão ter, ou melhor, sem metamorfose, perdão, eles não vão ter metamorfose. Então, o exemplo aqui é a traça, né? A traça que você talvez já tenha visto aí em um livro antigo ou numa roupa que ficou muito tempo guardada. Se você nunca viu, talvez seus pais ou avós com certeza já viram. A traça é esse animal que aparece às vezes em coisas muito aguardadas durante muito tempo. E como é que funciona, né, o desenvolvimento da traça? Ela sai do seu ovo e aqui você tem a fase jovem, né? A fase jovem ela é basicamente igual à fase adulta, que a gente pode chamar de imago, tudo bem? É a mesma coisa que dizer adulto. A traça, ela vai basicamente aumentar de tamanho, mas não vai ter nenhuma mudança de forma, né, muito drástica. Ela simplesmente aumenta de tamanho, mas não muda de forma, tá? Então, sem metamorfose. Os hemimetábulos, por outro lado, vão ter uma metamorfose, só que ela é incompleta. Você vai ter uma mudança de forma, só que ela não é tão drástica. Nosso exemplo aqui é o gafanhoto, né? O gafanhoto sai do seu ovo, ele sai na sua forma jovem, tudo bem? Que não tem asas. E conforme ele vai se desenvolvendo, passa pela sua fase jovem, que a gente vai chamar de ninfa, né? Ele pode chegar na sua fase de imago, de adulto, e ele vai então ter desenvolvido suas asas por completo. E aí a gente pode chamar ele de adulto, né? Ele vai ter passado então por uma metamorfose, só que ela é sutil, é apenas uma pequena diferença, que no caso é a presença ou não de asas, né? Então, hemimetabolismo é a mesma coisa que metamorfose incompleta, tá? E por fim, você vai ter aí os holometábolos, que aí sim vão ter uma metamorfose completa, ou seja, a diferença entre a fase jovem e a fase adulta é bem notável, né? Diferente do que a gente vê aqui. Nosso exemplo é a borboleta, né? Vocês já devem ter visto isso por aí. Ao sair do ovo, você tem a larva, que é a fase jovem da borboleta. Essa larva vai se alimentar e crescer durante um tempo, até que ela vai acumular bastante energia para passar para uma nova fase, que é a fase de pupa, tudo bem? A fase de pupa nada mais é do que quando a larva entra no seu casulo, né, na sua crisálida, e ela vai ficar ali dentro um tempo, e é nesse período que ela vai passar por transformações que vão fazer com que no final desse período ela saia do casulo e se mostre na sua forma adulta, que nesse caso aqui é uma linda borboleta, tudo bem? Então você vai ter aí essa passagem de ovo para larva, para pupa e para sua fase adulta, né? A fase adulta que é marcada aí pela capacidade de reprodução sexual, né? Então, essa é a nossa metamorfose dos holometábulos. E é bom saber cada fase, saber o nome das fases, principalmente dos holometábulos, né? Ovo, larva, pupa e adulto. E às vezes também é chamado de imago, né? Se aprova usar o termo imago, você sabe que é adulto, tá? É bom saber então as diferenças entre os três grupos e saber as fases, principalmente dos holometábulos, tá?